Na prefeitura semana passada e conversando com uma pessoa, alguém falou comigo assim: olha, eu gosto muito da igreja, mas eu não consigo ser crente porque eu não perdoo. Bom, aí um prato feito para nós falarmos do Evangelho. Aí eu disse: a senhora não perdoa por quê? A senhora ora o Pai Nosso? Oro. Então a Bíblia diz assim: no Pai Nosso, Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então a Bíblia diz no final, Jesus fala no final do Pai Nosso: se vocês não perdoarem as ofensas dos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Ela disse: mas eu perdoo, mas eu não esqueço. A Bíblia diz também em Jeremias, em várias partes da Bíblia, que Deus perdoa e lança nossos pecados no mar do esquecimento. Então Deus perdoa e esquece. E a Bíblia diz em outro versículo: e os seus pecados serão perdoados e jamais os lembrarei deles. Então Deus tem a capacidade de perdoar e esquecer, porque nós não temos. E se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então perdoar e não esquecer é a mesma coisa de não perdoar. Então a senhora precisa ser liberta. A senhora está dentro de um poço, de uma cisterna abandonada, que para sair precisa de ajuda. Então alguém tem que jogar uma corda para tirar a senhora não vai conseguir sair sozinha. Então a senhora precisa da intervenção da igreja de Deus, do servo de Deus, para orar por a senhora, interceder por a senhora, para a senhora ser liberta. Que ela disse que guarda esse rancor de alguém que deu uma surra nela quando ela era pequena, e outras pessoas fizeram ingratidão com ela. Nós não temos que carregar nenhum fardo nas nossas costas, porque o nosso fardo Jesus já levou na cruz. Nós temos de andar, irmãos, leves e soltos, felizes, porque Jesus nos libertou. Uma ira hoje acumulada com a ira do dia seguinte vai tornando-se uma grande ira. Quando você vê alguém que você não perdoou, você se sente mal, e aí vai prejudicar, não é aquela pessoa, não vai prejudicar você que está irado, que você não perdoou. Você deve amar as pessoas como fosse você. Jesus ensinou isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse próximo pode ser o seu inimigo. Então a gente aproveita e prega a palavra. É isso que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja atuante, que é igreja não somente dentro das quatro paredes, mas igreja em qualquer lugar, principalmente nas trevas, no mundo que precisa da palavra. E se nós não fizermos isso, a igreja vai minguar, e nós somos responsáveis para que nós possamos trazer outras pessoas para ajudar o trabalho de Deus. Então a mensagem é esta. Paulo não estava ali pregando por dinheiro. Ele não foi pesado a nenhuma igreja, a não ser a igreja de Filipenses, que ajudava a Paulo, mas ele nem pedia. Mas as outras igrejas, a Bíblia fala que os irmãos abandonaram Paulo, os irmãos da Ásia. Somente um homem que, quando Paulo foi preso, muita gente fugiu dele, não queria problema não, foi embora. Somente o Crisófono, eu não sei direito o nome dele, mas está aqui na Bíblia, ele acompanhava Paulo. Paulo foi levado preso para outro lugar, ele procurou em Roma e achou Paulo numa cadeia. Ele se preocupou com Paulo. Então ele cita na carta a Timóteo que esse irmão se preocupou com ele, mas alguns outros não se preocuparam com ele. E Paulo estava fazendo o trabalho do Senhor. Então, irmãos, a irmandade, a humildade, o reconhecimento pelo trabalho feito, isso tudo é gracioso aos olhos de Deus. E é importante que nós mudemos as nossas atitudes a cada instante em relação à nossa família, em relação aos filhos, à esposa, ao esposo, e passemos a amar mais. Quando a gente vai olhar mais adiante o que é o amor, que o apóstolo Paulo está se referindo, ao procedimento, a ser padrão dos fiéis no amor, nós vamos ver o que é amor na própria Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 13, todo mundo já sabe de cor e salteado esse versículo da palavra de Deus, que diz: o amor é paciente. O amor é paciente. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser exemplo dos fiéis no amor, nós falamos sobre a palavra, sobre o procedimento, sobre o amor agora. O amor, o que é o amor? Não esse amor de namorado, né? E você diz: querida, eu te amo, você é a melhor pessoa do mundo para a minha vida, e eu não vivo sem você, seus olhos são como as estrelas, que eu não vivo sem esse olhar. Mas na primeira hora
que ela dá uma palavra mais pesada, você manda para o inferno. Não quero mais você, você não presta, você é a pior mulher do mundo. É assim, esse é o amor filha, o amor é emoção. Mas esse amor que a Bíblia está se referindo aqui, o amor ágape, o amor de Deus, o amor de Deus é diferente do amor do homem. Esse amor de Deus é você faz as coisas sem esperar nada em troca. O amor é paciente. Como é que eu vou dizer que eu amo uma pessoa se eu não sou paciente com ela? Ela pode ser o demônio. Ela pode ser o demônio escrito e falado, e cuspido, como as pessoas falam. Mas eu tenho que ter paciência. Sendo o demônio, eu vou orar para expulsar esse demônio. Eu vou orar para Deus libertar essa pessoa. Mas eu tenho que ser paciente. Ninguém espere nada de bom das pessoas. Quando você se torna bom, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, até falando a Timóteo, que o evangelho ele vem com perseguições, que não é fácil não. Aqui fala nas primeiras cartas primeira e segunda carta a Timóteo, fala que o evangelho ele vem com perseguição, não vem com facilidade não, porque nós estávamos no mundo tudo bem, estávamos no mundo fazendo o que a gente queria, o diabo tomava conta da nossa vida, a gente nem percebia isso, e aí fazia o que queria, né? De repente vem uma palavra e diz: você está errado, você muda de vida, você começar a aprender uma nova vida, e aí vai haver agora que vai haver perseguição, porque você saiu com a sua esposa, você se converteu, mas você saía antes com sua esposa para os bares, para beber, as festas mundanas, e agora você está indo para a igreja. A esposa ela não se converteu ainda, a esposa fica parada no tempo. E agora? Não foi esse homem que eu me casei. Eu gostava de festa, esse homem agora está na igreja. E começa agora a fazer oposição a esse homem. Hoje nós somos muitas vezes perseguidos por pessoas, até colegas de trabalho, às vezes dentro da própria casa, principalmente dentro da própria casa, pelos seus. Jesus falou sobre isso. Se levantarão inimigos dentro da sua própria casa. Isso é bíblico. Então, não tem maior perseguição do que essa, os seus entes queridos se levantarem contra você. Toda vez que você falar alguma coisa de igreja, Deus, a palavra de Deus, ou vir para a igreja, aí se levanta uma perseguição. Essa perseguição é oscilante. Vai ter um dia, vai ter um momento que vai ser menos, vai ter outro momento que vai ser mais, mas vai acontecer. Mas é claro que dentro do coração do crente há paz. Ele sabe que isso é obra do inimigo e que com tudo isso Deus guarda a vida dele. Se ele testemunhar, porque se ele sair da vontade do Senhor, por exemplo, a perseguição dentro de casa. Se você revidar quando alguém lhe ofende na sua casa, você revidar na mesma altura, você já saiu da graça, já saiu da presença de Deus. Então a situação vai ficar pior para você. Mas se você conserva, né, na santidade, você conserva na presença de Deus, então o inimigo não vai lhe tocar, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir vitória. Você vai vencer. Lembre-se que Jesus Cristo, muitas vezes ele até saía daquela situação, quando alguém queria apedrejá-lo, ou bater nele, ele fugia, para não acontecer nada. Então você não vai ficar esperando, né, o inimigo lhe fazer um mal. Você vai, às vezes acontece uma zanga na sala, na sua casa, você vai para o quarto, chega lá, você começa a orar. Quando você volta novamente à sala, a situação já está diferente. Mas se você chegar, reclamar, brigar, diz assim: olha, Ezequiel, você é um não sei o quê, não sei o quê é você. Aí já perdi. Deus já não está mais comigo nesse momento. Ele não vai. A Bíblia diz que Deus não age na ira do homem. Deus não opera na ira do homem. Então, se eu sair da presença de Deus, é comigo, não é mais com Deus. Mas se eu estou debaixo da graça, se eu estou obedecendo no sofrimento, se eu estou fazendo o que Jesus ensinou, andar a segunda milha, se alguém me forçar uma coisa, eu não resistir, eu abrir mão da coisa, né? Então eu vou estar na presença de Deus. Eu vou orar pela pessoa, não vou odiar. Não vou odiar no meu coração porque aquela pessoa está fazendo isso comigo. Se a gente odiar no coração, mesmo que não manifeste isso em procedimento, em palavra, Deus que sonda o coração, a Bíblia diz que Deus sonda rins e coração e mente, Ele sabe como está você por dentro. Então nunca Deus não vai, enquanto estivermos dessa maneira,
Deus nunca vai operar, porque Deus não opera na ira do homem, mesmo que essa ira não seja manifesta em palavras, mas está no coração dizendo assim: tomara que ela morra, tomara que ele morra, sai da minha vida, eu sou crente agora, eu vou casar com uma crentona lá da igreja, ou um crentão lá da igreja, e essa pessoa está me atrapalhando. Não pense nisso, irmão, porque Deus conhece o coração e ele não vai operar. Enquanto pensarmos dessa maneira, a situação vai continuar difícil. Agora, quando a gente abençoar os que nos perseguem, como Jesus ensinou, orar pelos que vos perseguem, amai vossos inimigos, aí é diferente, Deus opera. Então, essa é a mensagem da palavra de Deus para a igreja. Nós não temos nada com as pessoas que estão contra nós temos de salvar as pessoas, mesmo com a vida difícil. Veja que o apóstolo Paulo estava dentro da cadeia, estava instruindo um jovem pastor, estava instruindo uma igreja enorme lá em Éfeso, uma igreja missionária, dentro da cadeia. Você pode consolar alguém quando você está sendo perseguido? Pode, porque o Espírito Santo está no seu coração, está dentro de você. Jesus está dentro de você. Você pode todas as coisas em Jesus que lhe fortalece. Então você vai evangelizar, a perseguição está muito na sua casa, você sai, vai visitar um doente, vai levar um folheto, vai no hospital, vai ajudar alguém, vai visitar os presos, e aí você está fazendo a obra de Deus. E na necessidade das pessoas é que entra a palavra de Deus. Aí você está sendo usado pelo Espírito Santo. Deus, você cuidando das coisas de Deus, Deus também vai cuidar das suas coisas. Salmo 37, versículo 4 e 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então faça a obra de Deus, em frente. Aí vem um momento difícil, vou desistir, eu não tenho mais condição de ser crente. Vou falar com o pastor Marcos, não dá não, para mim não dá não. Muitas vezes a pessoa chega a esse pensamento: não, esse negócio de igreja, não dá, eu não aguento mais não. Aí você vai dizer ao diabo: olha, agora que eu vou ser mais crente ainda. Não desista não, porque o diabo quer isso. Agora que você, aqui é o caminho, para onde é que você vai? Depois que você descobriu o caminho certo, para onde é que você vai? Você não aguentar e vai se entregar a Satanás de novo? Então você diz: agora que eu vou ser mais ainda. É assim que eu acho, viu? Eu quero ver não dar certo agora em nome de Jesus. O que não importa é meu corpo não importa nada, eu não me importo nada, o que importa é Jesus. Olha, eu sempre digo que a casa onde é dividido, o casal, um é crente, o outro não é o céu e o inferno no mesmo lugar. Então o céu e o inferno no mesmo lugar, um quer paz, outro quer guerra. Um quer matar, outro quer viver. Um quer alegria, outro quer tristeza. Um quer briga, outro quer paz. E a luz não combina com as trevas. É difícil. Mas se Deus chamou você, estando você nessa situação, persista. Se você não pode falar nada do Evangelho, não fale. Viva o Evangelho, é diferente. Ore pela pessoa, não precisa orar na frente. Porque tem gente que ingenuamente repreende o diabo assim, diretamente da pessoa. Por exemplo, a mulher, o marido discutindo. Um é crente e outro não é. Aí o marido crente assim: sai demônio, em nome de Jesus dessa mulher. Você vai piorar a situação. Você não pode fazer, não deve fazer isso. Você deve fazer o quê? Sai daquele momento, vai no seu quarto e ore a Deus, peça a Deus força e diga para o demônio, para só ele ouvir, não precisa a mulher ouvir não: demônio, eu não te aceito na vida da minha esposa, sai da vida dela em nome de Jesus agora. Agora você precisa porque jejuar e orar, buscar essa força em Deus, para você conseguir, porque tem demônio que não sai, a não ser na força da oração e do jejum. Mesmo você sendo o maior santo da igreja, o demônio não sai se nós não nos prepararmos em oração e jejum. Isso pagar o preço. Pagar o preço. Se a gente quiser viver em paz, a Bíblia fala aqui em Timóteo: se quer ver uma vida sossegada, em paz, ore pelas pessoas, ore pelos governos, para que você tenha uma vida sossegada, que isso é agradável diante de Deus. Uma vida de crente no lar dividido, às vezes é o inferno. Então, se ele quer vencer, ele tem de orar mais do que os outros crentes que não tem esse tipo de problema, né? Que ele não tem esse tipo de problema, os outros, mas tem outro tipo de problema. E ninguém vive aqui sem problema. Pode ter certeza que nenhum crente, se tiver um crente aqui que não tem nenhum problema, me fale, que eu quero saber dele, como é que ele, para eu aprender dele, porque eu creio que todos os crentes dessa igreja enfrentam alguma dificuldade em alguma área. Agora, nós somos mais do que vencedores, porque Deus está conosco. É diferente.
Se não depende nada da gente, olha bem, se nós não fizermos nada errado, o que nós estamos passando é bíblico. Se nós não fizermos nada errado, o que nós estamos passando é bíblico. Então, assim também sofreram os nossos antepassados, servos de Deus fiéis, pelo mundo afora. Não somos nós os primeiros, não. Só assim você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. E esse é o objetivo de Deus para toda a igreja. Que Deus abençoe a sua santa palavra.